Melhor forma da gente ver um modelo é na prática. Aguentem o cansaço. Eu vou ler um longo trecho de um livro para vocês. O livro chama Um Defeito de Cor, da autora mineira Ana Maria Gonçalves. Capítulo 1. Borboleta que esbarra em espinho rasga as próprias asas. Provérbio africano. Querinde. Eu nasci em Savalu, reino de Daomé, África, no ano de 1810. Portanto, tinha 6 anos, quase 7, quando essa história começou. O que aconteceu antes disso não tem importância, pois a vida corria paralela ao destino. O meu nome é Querinde, porque eu sou Ibeji, gêmea, e nasci por último. Minha irmã nasceu primeiro, e por isso se chama Taiô. Antes tinha nascido meu irmão, Kokumo, e o nome dele significava: não morrerás mais, os deuses te segurarão. O Kokumo era Abiku, uma criança nascida para morrer, como a minha mãe. O nome dela, Durokiide, era o mesmo que: fica, tu serás mimada. A minha avó, Duroyaye, tinha esse nome porque também era uma Abiku, e o nome dela pedia: fica para gozar a vida, nós te imploramos. Assim são os Abikus, espíritos amigos há mais tempo do que qualquer um de nós pode contar, e que, antes de nascer, combinam entre si que logo voltarão a morrer para se encontrarem novamente no mundo dos espíritos. Alguns Abikus tentam nascer na mesma família para permanecerem juntos, embora não se lembrem disso quando estão aqui no Aie, na Terra. A não ser quando sabem que são Abikus. Eles têm nomes especiais que tentam segurá-los vivos por mais tempo, o que às vezes funciona. Mas ninguém foge ao destino, a não ser que ele queira, porque quando ele quer, até água fria é remédio. A minha avó nasceu em Abomé, a capital do reino de Daomé, ou Danhome, onde o rei governava da casa sentada sobre as entranhas de Dan. Ela dizia que essa é uma história muito antiga, do tempo em que os homens ainda respeitavam as árvores, quando o rei Abacá foi pedir ao vizinho Dan um pedaço de terra para aumentar o seu reino. Daquela vez, Dan já deu a terra de má vontade, e quando Abacá pediu outro pedaço para construir um castelo, Dan ficou muito bravo e respondeu que Abacá poderia construir o castelo sobre a sua barriga. Com raiva da resposta mal educada, o rei Abacá matou Dan e, sobre as entranhas espalhadas pelo chão, ergueu um palácio suntuoso, a partir do qual teve início o grande império do povo Yorubá. Dan também é o nome da serpente sagrada, mas essa história fica para mais tarde, ou para outra pessoa contar quando chegar a hora dela. Porque agora eu preciso falar de um tempo que começou muito depois, quando a perseguição do rei monstro Andadozan obrigou a minha avó a sair de Daomé e se mudar para Savalu. A minha mãe tinha marido em Abomé, o pai do Kokumo, que se chamava Babatunde, que são as crianças que nascem depois do avô e herdam a sua personalidade. E era guerreiro, assim como o pai dele tinha sido e o pai do pai antes do avô. O Kokumo teria o mesmo destino se não tivesse morrido antes. O Babatunde era um bom guerreiro e por isso foi nomeado ministro pelo rei de Daomé, indo morar na capital do reino. Ele já era ministro quando se casou com a minha mãe, fazendo dela sua terceira esposa. Mas, como ao longo dos anos a minha avó só atraiu Abikus e o Babatunde precisava de filhos que quisessem viver e se tornar guerreiros como ele, não se importou quando ela foi embora com a minha avó. O que ele não sabia era que a minha mãe estava pejada, grávida, e já tinha aprendido a enganar a Abikus. O Kokumo nasceu logo que elas chegaram a Savalu, depois de muitos dias andando pelas estradas rumo ao norte, até saberem que deveriam ficar ao pé de um iroko, a grande árvore ou árvore sagrada. Um dia apareceu o Oluwafemi, tem uns nomes aqui que são dificílimos, Oluwafemi, aquele que é amado por Deus, que ajudou a construir a casa e foi homem para minha mãe. Mas depois que a casa ficou pronta, ele seguiu viagem rumo ao norte, talvez para Natitingou,
antes de saber que ela estava novamente pejada, abençoada com Ibegis, que são os gêmeos, eu e a Taiô. Ibegis dão boa sorte e riqueza para as famílias em que nascem. Era por isso que a minha mãe podia dançar no mercado de Savalu e ganhar dinheiro. Ela dançava e as pessoas colocavam cauris, conchas usadas como dinheiro, em sua testa. E quando eu e Taiô éramos pequenas, colocavam ainda mais, pois a minha mãe dançava com nós duas amarradas ao corpo. Usava panos lindos para segurar eu e a Taiô bem presas junto a ela, uma na frente e a outra atrás. Ficávamos nos olhando nos olhos e sorrindo por cima do ombro dela. E é por isso que a primeira lembrança que eu tenho é dos olhos da Taiô. Éramos pequenas e apenas os olhos ficavam ao alcance dos olhos, um par de cada lado do ombro da minha mãe. Dois pares que pareciam ser apenas meus e que a Taiô devia pensar que eram apenas dela. Não sei quando descobrimos que éramos duas, pois acho que só tive certeza disso depois que a Taiô morreu. Ela deve ter morrido sem saber, porque foi só então que a parte dela que tinha na nossa alma ficou somente para mim. Eu senti quando isso começou a acontecer, e foi naquela tarde. O destino. Sentada sob o iroco, que era a árvore sagrada, a minha avó fazia um tapete, enquanto eu e a Taiô brincávamos ao lado dela. Ouvimos o barulho das galinhas e logo depois o pio triste de um pássaro escondido entre as folhagens da grande árvore. E a minha avó disse que aquilo não era bom sinal. Vimos então 5 homens contornando a grande sombra e a minha avó disse que eram guerreiros de Andadozan, por causa das marcas que tinham nos seus rostos. Eu falava Iorubá e Ewe, e eles conversavam em um Iorubá um pouco diferente do meu, mas entendi que iam levar as galinhas em nome do rei. A minha avó não se mexeu, não disse que concordava, nem que discordava. Eu e a Taiô não tiramos os olhos do chão. Os guerreiros já estavam de saída quando um deles se interessou pelo tapete da minha avó e reconheceu alguns símbolos de Dan, a tal da serpente sagrada. Ele tirou o tapete das mãos dela e começou a chamá-la de feiticeira, enquanto outro guerreiro apontava a lança para o desenho da cobra que engole o próprio rabo, que havia, mais sugerida do que desenhada, na parede acima da entrada da nossa casa. Os guerreiros conversavam depressa e aos gritos, de certo resolvendo o que fazer, enquanto eu e a Taiô nos demos as mãos, sem entendermos direito o que estava acontecendo. A minha avó se atirou ao chão diante deles, implorando que fossem embora, que levassem tudo o que quisessem levar, que Olorum, Deus, os acompanhasse. Eles não a ouviam e falavam de feitiços, de pragas e de Agotimé, uma rainha de Daomé acusada de feitiçaria e principal sacerdotisa de Dan. Como se já não houvesse sombra sob o iroco, uma outra ainda mais escura e no formato de asas de um grande pássaro voou sobre a cabeça da minha avó. Eu já tinha ouvido falar daquele tipo de pássaro. Era um Iami, uma das 7 mulheres pássaro que quase sempre carregam más notícias. Atraída pelo barulho, a minha mãe surgiu correndo da beira do rio, onde se banhava acompanhada do Cocumô, que estava pescando. Naquele dia, a minha mãe tinha acabado de voltar do mercado, lavado as pinturas com que enfeitava o corpo e passado ori, uma manteiga vegetal para passar na pele. Eu nunca tinha visto a minha mãe tão bonita. Ela tinha peitos pequenos, dentes brancos e a pele escura que brilhava ainda mais por causa do ori. A minha mãe cuidava dos meus cabelos e dos cabelos da Taiô como cuidava dos dela, dividindo em muitas partes e prendendo rolinhos enfeitados com fitas coloridas que comprava no mercado. O Cocumô apareceu correndo atrás dela e foi pego por um dos guerreiros, que o agarrou pela cintura e o levantou até que ficasse com os pés balançando no ar. Outro guerreiro pegou a minha mãe pelos braços e apertou contra o próprio corpo, e de imediato o membro dele começou a crescer. Ele disse que queria se deitar com a minha mãe e ela cuspiu na cara dele. O Cocumô chutava o ar, querendo se soltar para nos defender, pois tinha sangue de guerreiro, e foi o primeiro a ser morto. Um dos guerreiros, que até então tinha ficado apenas olhando e sorrindo, chegou bem perto do Cocumô e enfiou a lança na barriga dele.
Eu me lembro do sangue que saiu da boca do meu irmão e espirrou na roupa do guerreiro, e continuou a escorrer mesmo depois que o jogaram no chão, com a cara virada para baixo. O sangue imediatamente formou um riozinho, daqueles turvos e de água espessa, como os que recebem muita água da chuva na cabeceira. A minha avó continuava deitada na frente de um dos guerreiros, batendo a cabeça no chão e pedindo que fossem embora, mas eles não se importavam. O guerreiro que segurava a minha mãe, o que aos meus olhos era só um membro duro e grande, jogou-a no chão e se enfiou dentro da racha dela. Ela chorava e eu olhava assustada, imaginando que devia estar doendo, imaginando que a minha avó, por ser grande, também já tinha feito aquilo e sabia que não era bom, pois ela também chorava e pedia que parassem, perguntando se já não estavam satisfeitos com o que tinham feito ao Kokumo. Eles continuavam fingindo que ela não existia. Na estrada que passava ao lado da nossa casa, algumas pessoas pararam para olhar, mas ninguém se aproximou. 2 dos guerreiros repararam em mim e na Tayô. O primeiro pegou uma das mãos dela e apertou em volta do membro dele, e logo foi copiado pelo amigo, que usou a minha mão. Acho que à direita, porque a Tayô estava sentada à minha esquerda, e nem por um momento nos separamos, apertando ainda com mais força as mãos livres. O guerreiro forçava a minha mão contra o membro, que de início estava mole, e se mexia com o corpo para frente e para trás, fazendo com que ficasse duro e quente. A minha avó chorava encobrindo o rosto, não sei se para esconder as lágrimas ou para esconder-se do que via. Um outro guerreiro se aproximou dela e, com a ponta da lança, sem se importar se estava machucando ou não, descobriu seus olhos, mandando que ela olhasse o que estava acontecendo, dizendo que a feitiçaria dela de nada adiantava contra a força deles. Eu lembro que o riozinho de sangue que escorreu da boca do Kokumo quase alcançou o tronco do Iroko, e as formigas tiveram que se desviar dele. Elas andavam de costas, com as costas carregadas de folhas, e quando chegavam à margem do riozinho, se desviavam seguindo ao longo dele, com pressa para alcançar o final, cruzar na frente dele e seguir adiante. Como se acompanhasse a pressa das formigas, o guerreiro acelerava o movimento com o corpo e apertava cada vez mais a minha mão ao redor do membro, enquanto a outra estava amortecida dentro da mão da Tayô, de tão forte que nos segurávamos, parecendo mesmo uma só pessoa, e não 2. Acho que os guerreiros também perceberam isso e riram, divertidos. A minha mãe ficou quieta, calada, e nem mesmo se mexeu quando o outro guerreiro tomou o lugar do que estava dentro dela. Quase ao mesmo tempo, a minha mão e a da Tayô ficaram sujas com o líquido pegajoso e esbranquiçado que saiu dos membros dos guerreiros e espirrou longe, quase atingindo o riozinho vermelho do Kokumo, que àquela hora já tinha perdido força, sem conseguir chegar ao tronco do Iroko, embora tivesse ficado mais largo. Percebi que a Tayô estava observando o mesmo que eu, mas não comentamos nada, nem mesmo apostamos se o riozinho ainda se moveria ou não. Depois de um tempo, os guerreiros se deitaram para descansar, menos o que ainda estava dentro da minha mãe.